Olá de volta, pessoas. Estamos aqui continuando a criação da nossa personagem, a Elinor Bifo, também conhecida como Madame Temptation ou Madame Tentação. E durante a nossa gravação passada, nós estabelecemos algumas coisas sobre o background dela. Sobre ela ser uma taróloga, eu estabeleci que ela é uma taróloga de Nova York, nova-iorquina. Não sei se ela é nova-iorquina, ela mora em Nova York agora, né? Mas enfim. Que ela se sente sufocada pelo súbito sucesso das suas leituras. Mas ainda há toda a parte do cajado da Cruz Celta. Então nós vamos entender um pouquinho mais quem é essa personagem. Caso você não tenha visto o último vídeo, assista o último vídeo porque é muito legal a gente criar toda essa parte aqui. Vou embaralhar aqui mais um pouco meu deck Piratex, que apesar de ser Piratex tem uma energia muito boa, eu gosto muito desse baralho. Acho ele um dos mais legais assim dentre os que eu tenho, um dos melhores para leitura. E vejamos, Madame Tentação, qual é a sua imagem acerca de si mesmo. Olha que maravilha, que delícia. A imagem que ela tem de si mesmo é o 10 de espadas. Um pouco negativa essa pessoa, uma menina que talvez um pouco dramática, um pouco em excesso. Ela se vê no pior momento possível da existência dela, ela se vê destruída. Essa é a imagem que ela tem de si mesma. Ela se vê como uma pessoa que está em guerra com tudo e todos, ela se vê como uma pessoa que está numa posição que sufocou as emoções dela, que sufocou a intuição, que sufocou aquele desejo dela de fazer coisas, né, mais interessantes. A sensibilidade que ela tinha foi sufocada. E agora nós temos a percepção de que ela está no fundo do poço, de que ela está na pior. Não está tão ruim assim, né, Elinor? Pô, vamos ser bem honestos, tem coisa pior. Tu tá em 1936 nos Estados Unidos, tem gente pior. Ou será que ela tá tão na bosta assim mesmo? Será que a vida dela tá tão ruim? Não faz muito sentido pelo que a gente já estabeleceu. Eu poderia aqui comprar cartas para ver se de repente ela é uma das vítimas da crise de 29, se ela ainda está tentando se reerguer financeiramente, mas iria contra o que a gente estabeleceu até aqui agora, de que ela é uma vítima do próprio sucesso. Não no sentido de que ela é rica, não no sentido de que ela está com a vida ganha, mas no sentido de que ela está conseguindo colocar as coisas. Então, assim, é mais uma visão que ela tem de si mesma, que obviamente é uma visão bastante dramática, o 10 de espadas. Bom, para além do 10 de espadas, o ambiente dela, o que o ambiente diz? Mais espada, tá? Que espada nessa mulher. Então, rei de espadas. Rei de espadas, o ambiente que ela tá é um ambiente muito lógico, um ambiente muito mental, um ambiente muito comunicativo, um ambiente talvez de uma rigidez intelectual muito grande ou de um grande avanço intelectual. Bom, ser uma cartomante em meados da década de 30 sempre tem esse desafio hoje em 2024, 2025, perdão. Imagina em 1936, de ser acusado de charlatanismo, de ser acusado de que está só tentando tirar o dinheiro de pessoas vulneráveis. E a gente sabe que infelizmente existem sim pessoas que estão que predam, existem predadores no nosso meio. Mas então talvez o ambiente que ela tá seja um ambiente que está hiperracionalizando o que ela faz. Talvez
talvez a forma de leitura que ela queria ter. Eu tô tentando não me projetar aqui nessa leitura, mas tá meio difícil. Às vezes as cartas querem conversar contigo, independente de tu querer falar com elas ou não. Então talvez, talvez aqui a gente tenha um ambiente onde ela estava tentando ser racional, ela estava junto de pessoas bastante racionais. E não é assim que o tarô funciona. Às vezes a gente tem que abrir mão de toda essa hiperracionalidade e começar a olhar para as figurinhas e dizer assim, tipo, cara, tem algo mágico nisso daqui, tem algo espiritual, tem algo mais sensível tentando se comunicar comigo através dessas figurinhas. Sim, isso daqui é só um pedaço de papel que foi impresso na China, e sim, eu comprei pela Shopee por um valor esdrúxulamente baixo, mas talvez tenha mais nisso, sabe? E me fechar para isso. Então, talvez ela esteja cercada por pessoas que estão tentando fazer com que ela. Talvez isso agora venha o ponto da guerra, de tudo contra todos. Que esse ponto ainda estava me incomodando. Por que ela sente que ela está em guerra com tudo contra todos? Porque ela está em guerra contra si mesma, claramente. Ela está em guerra contra um mundo que está tentando colocar ela num lugar onde ela não gostaria de estar. Ela está em guerra com um mundo que desacredita aquilo que ela faz. Ela está em guerra com um mundo de escalada violência. A gente está em 1936. Logo, logo começa a Segunda Guerra Mundial. Obviamente eles não tinham bola de cristal para saber. Mas ela, talvez como cartomante, soubesse ou tivesse alguma perspectiva de que ela, como cartomante, como pessoa racional, podia estar olhando já para o mundo e percebendo: olha, a gente está caminhando numa direção sombria. É bastante possível que ela já tivesse alguma percepção acerca disso. Então ela se sente em guerra contra todos, contra um mundo hiperracional, contra um mundo que tenta colocar ela num lugar onde ela não queria estar, contra si mesma. Por isso que ela se vê no pior lugar possível e tudo que ela pensa é em ruínas. Ela tem seus motivos. Quais são suas expectativas e temores? Deixa eu dar uma embananada aqui, porque eu sinto que para essa carta eu vou precisar dar uma embaralhada. Sinto que não vai estar ali no topo. Quais são seus medos, Eleanor? Carta da Força. O medo dela, seus medos e expectativas. Bom, aqui, às vezes nessa casa, né, saem cartas que funcionam muito bem para o medo, mas não funcionam muito bem para expectativas. Outras funcionam muito bem para expectativa, mas não funcionam para o medo. A carta da Força funciona perfeitamente para ambos. A expectativa dela, a esperança que ela tem é de que ela consiga ter força interna para domar esse leão que é o mundo que está se voltando contra ela. E o medo é que ela vai ser devorada pelo leão, né? O medo dela é que ela não vá ter essa força. Ela teme ser incapaz de domar esse leão interior, de domar essa. Não só interior, mas exterior também, né? Ela tem um problema externo aqui bastante forte. Eu tô adorando essa personagem. Eu acho que personagens quebrados, personagens com dilemas são sempre muito bons, mas ela tá quebrada num ponto bastante pessoal aqui, então não tá uma coisa de uma personagem também que não tem nada. Então eu tô gostando muito da Eleanor. Vamos ver o que a Madame Tentação tem com relação à finaleira. Eu sempre leio essa última carta, né? Porque ela é vista como o final, mas eu vejo ela como a moral da história. Quando isso daqui se discorrer, qual é a moral disso tudo? E eu acho que funciona muito bem quando a gente está criando personagens, porque tu tem uma moral da história do arco da personagem. Eu não sei se ela vai superar os problemas ou não. Eu não sei se ela vai
chegar a ser a hierofante ou não. Não sei se isso vai ser positivo para ela ou não. Eu não sei se ela se vê como 10 de espadas vai se provar uma grande falácia, uma grande mentira, ou se vai ser de fato é isso mesmo. Ela tá ferrada, ela tá no pior momento possível. Eu não sei se ela vai ter força para superar os problemas ou não. Eu não sei se tudo vai ruir na vida dela ou não. Mas aconteça o que acontecer, seja pro bem, seja pro mal, seja que tudo dê certo, tudo dê errado, qual vai ser a moral da história dela? O 10 de ouros. O 10 de ouros ele tem duas leituras muito interessantes. Uma das primeiras leituras que é que a maioria das pessoas fazem, e eu não estou dizendo que esteja errado por ser a maioria das pessoas, porque é uma leitura muito bonita, é perceber que há riqueza em tudo. De que há riqueza nos nossos ancestrais, nos nossos antepassados, no nosso cônjuge, nos nossos descendentes, de que há riqueza nos bichinhos, na nossa casa, na comunidade, no céu, nas estrelas, em tudo. Tudo há riqueza. De que a gente não precisa de riquezas materiais para ser feliz, porque rico é aquele que tem um pouco de tudo e está feliz com o que tem. Essa é uma linda leitura e eu acho que se encaixa muito bem com ela. A moral da história é ela perceber que ela sempre teve tudo o que ela precisava, que ela sempre exerceu todos os papéis que ela precisava exercer, que ela foi mentora quando precisou, que ela foi rainha quando ela precisou e que ela foi uma ferrada quando também isso precisou, que a ruína veio para a vida dela também na medida certa, de que às vezes ela foi fraca, às vezes ela foi forte, de que às vezes ela cedeu demais ao ambiente onde ela estava e que às vezes ela domou o ambiente onde ela estava. Às vezes ela estava numa celebração, às vezes ela estava num ambiente duro, extremamente irracional. Isso faz parte. Então, tem uma excelente leitura com relação a ela. Uma outra leitura dessa carta pega o mito de que Zeus, em dado momento, Zeus e Hermes vieram para o mundo se passando por mendigos e de que as pessoas não os reconheciam dessa maneira, que eles procuravam famílias que os tratassem bem, independente da sua posição social. Essa é uma leitura que se dá porque apenas os animais estão reconhecendo aqui o velhinho, enquanto a família toda está lá no outro canto, ninguém está olhando para o velho. E a família, o que é interessante é que nenhum dos membros da família olha para o outro. A criança está olhando para cá, a mulher está olhando para cá e o homem está olhando lá para diante. Ninguém se olha nos olhos. E o velhinho que está aqui abandonado, às costas de todo mundo, tem os cachorrinhos. Então nós temos aqui um reconhecimento também de o que é de importante que a gente está dando às costas. A lição dela, e esse daqui é o meu cajado torto para que ele possa caber, porque senão vai ficar uma coisa assim, aí vai cortar a parte das cartas, né? Mas o que pode ser dessa leitura dela? Eu acho que a moral da história, por mais que seja o sentido mais clichê, vamos botar assim, mas eu acho que é um sentido clichê que se encaixa muito bem com a personagem. Que é o sentido de que ela vai perceber que ela sempre teve tudo o que ela precisava. De que toda a riqueza que ela buscava, e aqui não tem a ver com riqueza material necessariamente, eu acredito tudo que a gente leu aqui dela, na verdade, que riqueza material não é o que ela busca. Óbvio que todo mundo quer uma vida boa, né? Mas não parece ser o motor por trás dessa personagem. Que o que a Eleanor busca é um equilíbrio entre ter essa jovialidade, essa quase inocência de fazer as leituras para os seus amigos de uma maneira leve e o peso dela da mentoria, de fato ela ser uma guia, uma pessoa que as pessoas buscam, uma pessoa que as pessoas buscam. Isso é um peso
Só quem já passou por esse tipo de situação sabe. Eu fui professor, então a gente sabe o como, se tu leva a sério mesmo isso, como isso pode te tirar o sono, sabe? Tu ser a pessoa que os outros buscam por, por conselhos, e tu não pode mais ser aquele bobão que quando tu tá falando com teu amigo, às vezes tu fala uma bobagem, assim, tipo, mas tu sabe que é só besteira, né? Pode dar tudo errado. E o cara, não, sei, eu te conheço a vida inteira. Mas quando uma pessoa de fora tá te procurando, o peso é completamente diferente. Então aqui nessas personagens, nessa personagem eu acho que tu tem uma busca por esse equilíbrio. Eu acho que essa é a moral da história dela. A moral da história, independente dela ser bem sucedida ou fracassada, dela se dar bem ou se dar mal, dela conseguir gabaritar a vida dela e vencer na vida e mostrar para todo mundo que ela conseguiu fazer sempre as escolhas certas, ou se ela vai tropeçar em cada pedra que aparecer e vai pegar o pior caminho possível, independente disso, a moral ela sempre teve tudo em volta dela. Ela sempre teve todos os elementos necessários para ela ser feliz. Ela sempre teve toda a riqueza que ela buscou em todos os campos, sempre estava na volta dela. E é isso, pessoas. Eu vou passar a limpo essa belíssima história, essa belíssima construção de personagem e nós vamos criar a parte mecânica dela, porque aqui foi o lore da personagem e vamos criar a parte mecânica então. Gratos e até o próximo vídeo.